a gente volta com a assunto política, hoje conversando com o Bruno Grigo, que é doutor em Direito do Estado, também é professor desse tema na PUC. E eu estou aqui conversando com o Bruno e a gente chegou numa discussão importante. Transparência. A velha história no Estado do Brasil. O Estado tem que ser transparente. E nessa transparência, o cidadão precisa saber do que ele tem direito ou não. Como é que funciona a transparência no Estado, serviços públicos e o respeito ao cidadão? O Estado tem obrigação de dizer o que está fazendo. Gilson, esse é um debate que dá tese de doutorado aí, viu? É um debate bastante profundo, só que, por incrível que pareça, ele é muito próximo do nosso ouvinte, tá? Apesar de parecer algo bastante técnico, bastante científico, mas é muito próximo do nosso ouvinte. Qual que é a base para a gente fazer esse debate? Algo que a gente comentou lá no comecinho, que democracia e republicanismo não são necessariamente relacionados. É algo que já há 200 anos se convence no Brasil que a gente precisa de república para a democracia, o que não quer dizer que a gente vá para qualquer outro regime, mas nós temos que saber que a república por si só não traz democracia, nós temos que buscar democracia também, que depende diretamente de transparência para que nós possamos conhecer. Um bom exemplo disso é o Reino Unido, já que nós estamos discutindo aí o cuidado de uma pessoa privada com o espaço público. O Reino Unido, a maioria de nós sabe, não é república, é monarquia. Uhum. No Reino Unido, todos os bens públicos, com exceção de alguns bens, isso vem mudando, não são bens públicos de todos nós. São bens da coroa, sob a titularidade da rainha. No Reino Unido, existem normas, já milenares, que dizem que quem é o dono de todos os cisnes do Reino Unido é o monarca, né? Por que isso? Porque lá é república, é tudo dela e acabou. Lá é monarquia. Né? Não é república. Agora, se você caminha por Londres, você vai ver em vários lugares que os canteiros são muito bem cuidados, as praças são muito bonitas, etc. Muitas vezes você chega num parque, vê um canto bonito, fala, eu quero sentar aqui, né, comer alguma coisa, você senta naquele banco. Espaço. Exato. Quando você olha no banco, tem uma plaquinha, esse espaço é cuidado pela Associação dos Amigos de Londres, etc. Tudo privado, né? O fato de aquele espaço... Então veja qual que é a distância. Aqui as coisas públicas são nossas e o nosso cuidado é pouco. Lá as coisas públicas não são de todos. São da coroa, da família real, são privadas. Uhum. E mesmo assim as pessoas cuidam. Então tem uma questão de postura muito grande que entra muito nisso que você falou, em termos de conhecimento. Nós precisamos saber, para que as pessoas cuidem, para que as pessoas fiscalizem, para que nós possamos olhar, como tem sido dado esse olhar pela CBN, em vários pontos específicos, né, do governo do nosso município. Isso é muito positivo, isso ajuda o município. Tem muita gente que acha que é contra, mas não é. Isso é muito positivo, porque isso faz com que o município abra os olhos para algumas questões. Se houve algum erro e foi de boa fé, aquele erro é corrigido, e isso é muito positivo para nós, todos, né? Então, justamente nesse sentido, para que isso aconteça, nós precisamos do quê? De conhecimento. Esse conhecimento vem via transparência. Então, é muito importante que nós tenhamos abertura. Esse é um elemento muito grande de democratização. Se nós não tivermos essa abertura, não existe democracia. Doutor Bruno, eu quero te explorar mais um pouquinho numa coisa. A gente sabe que muitas entidades privadas, instituições privadas, pessoas, mas instituições, ONGs, fazem serviços de saúde, de educação, que são serviços que deveriam ser do Estado. Alguns desses serviços são históricos. Algumas dessas instituições são quase que uma marca registrada ao tipo de serviço que elas praticam. Hospitais, isso é muito comum. Educação de portadores de deficiência, isso é muito comum. E chega um ponto em que o Estado pensa, eu tenho que fazer um orçamento para o ano que vem. Eu já nem ponho mais no meu orçamento, gasto com certas coisas, porque certas entidades já vão assumir o gasto. Isso está certo. Gilson, aí você rebateu a bola, né? É o contraponto do que eu falei sobre o exemplo do Reino Unido. Certo. No Brasil, nós, sendo brasileiros, né, nós temos uma outra característica do ponto de vista de índole, do ponto de vista cultural. O que acontece? Até mais adiante disso do que você falou, nós temos a previsão orçamentária na administração pública de não fazer a despesa e de fazer um repasse para instituições. Mais uma vez, está certo, está errado, não é essa a análise. Isso é um fato, né? Isso, inclusive, acontece porque, em muitos casos, essas instituições são mais antigas que o próprio Estado brasileiro.
né? Você deu excelentes exemplos aí. Um exemplo que nós temos, que é um exemplo crítico, é o exemplo das Santas Casas. A Santa Casa de Misericórdia de Maringá tem uma estrutura fantástica, fabulosa, é muito bem gerida, muito bem administrada. Então é um dos excelentes exemplos que nós temos no Brasil, e são poucos os exemplos que nós temos de Santa Casa como nós temos no Brasil. Agora, não muito longe de nós, em municípios aqui da nossa região, aí de um raio aí de 100 quilômetros, nós temos crises gravíssimas das Santas Casas. E por que é que se fia tanto, se confia tanto na Santa Casa para gerir a saúde? Porque antes de existir Brasil, já existia Santa Casa aqui no nosso território, né? Quando aqui ainda era Portugal, quem cuidava de saúde, de educação, eram as instituições da Igreja Católica, né? Então a Santa Casa, ela vem muito antes de um sistema público de saúde, quanto mais do SUS. Agora, isso gera problema. Sim. Primeiro, o Estado é dependente das instituições. Isso não quer dizer que, mais uma vez, que seja bom ou ruim. É um fato. O Estado depende das instituições, por isso que ele faz o custeio. Essas instituições assumem encargos que muitas vezes elas mesmas não conseguem assumir. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, um tratamento grave de câncer, que é gerido pela União, e a União, com um caixa muito mais robusto, né, a arrecadação de R$1 trilhão de tributos, cuidar pontualmente dos tratamentos, de um tratamento de câncer num hospital. Outra coisa é uma instituição local, de um município como Campo Mourão, um município como Engenheiro Beltrão, que tem as suas dificuldades, e essa instituição local ter que fazer um tratamento que seja de altíssimo custo. Ela não tem o acesso direto a esse caixa da União, né? Então nós temos uma dupla dependência, as instituições dependendo do Estado e o Estado dependendo das instituições, que isso gera todo tipo de características, positivas e negativas. Óbvio que a integração da iniciativa privada muitas vezes é muito melhor. Nós temos hoje algo que nos é muito caro na minha atividade privada, que é o cuidado com as crianças que tenham algum transtorno do aspecto do espectro autista. E em relação ao autismo, as grandes vias de tratamento vêm da iniciativa privada, porque elas têm de ser dinâmicas. O Estado não consegue ser dinâmico, né? Então, se nós temos, por exemplo, a abordagem responsiva, que é uma abordagem muito nova e muito inovadora, principalmente, essa é uma abordagem que o Estado não consegue fazer, porque isso muda todos os dias, o Estado é mais inerte, então é bom que ele tenha relacionamento com as instituições privadas. Agora, em outros casos, não. Em outros casos, o Estado acaba ficando retraído. Um exemplo que você deu, o exemplo das APAES, que são uma iniciativa fantástica do Brasil, né? Como que a gente só poderia louvar uma iniciativa dos próprios pais criando essa onda institucional de escolas tão bem estruturadas como são as APAES e outras instituições que também cuidam, porque não são só as APAES. Agora, o que não quer dizer que o Estado não deveria ter as suas próprias instituições, ou então cuidar da maneira como são as políticas hoje, né, das crianças portadoras de necessidades especiais nas próprias escolas. Não, muito a força do hábito, pegando a questão da formação brasileira, a Igreja Católica, por exemplo, foi uma instituição vital para a própria formação do Estado. Muitos dos serviços públicos eram feitos pelo clero católico, que era tido, inclusive, como as igrejas, parte do poder do próprio Estado. Isso não cria, na atualidade, esse reduto de poder por parte dessas instituições, o peso que elas têm, até político, dentro do próprio Estado, dos favores que recebe ou dos favores que dá? Nós temos que ter uma democracia mais centrada no cidadão e no Estado mais reduzido? Ou o senhor defende que o Estado deveria avançar e efetivamente cobrar e assumir as funções que às vezes ele repassa para o terceiro? Essa é uma questão complexa, Gilson, porque a gente tem uma terceira pergunta aí, que é, o Estado deveria ter essas obrigações? Interrogação. Eu não sei. Eu acho que no Estado brasileiro nós temos que repensar as obrigações que o Estado tem. Algo que nós já tivemos a oportunidade de discutir juntos aqui foi a sustentabilidade das finanças públicas, inclusive. E naquela oportunidade nós discutimos o fato de que hoje o regramento que nós temos para o Estado, ele é insustentável. Inclusive falando de lei de responsabilidade fiscal. Certo. Então, quando nós falamos sobre esses aspectos do Estado, nós temos uma situação em que, de fato, o Estado ele não tem condições de realizar tudo. Isso é um fato, né? Estávamos discutindo há um tempo atrás a extinção dos municípios ou a fusão de municípios com a população baixa que não tem a sustentabilidade.
E, assim, foi uma bola chutada muito baixa, porque a expectativa que nós temos do ponto de vista estatístico é muito mais alto, né? Hoje eu diria que, com grande segurança, que 80% dos municípios sobrevivem tão somente com o fundo de participação dos municípios. Uhum. Será que o Estado deveria ter tantas incumbências e não ter necessariamente as condições, e mais uma vez, não quer dizer que isso seja intencional do gestor público ou do agente público, né? Mas quem tem muito de fazer não consegue fazer tudo com a mesma qualidade. Será que nós, como cidadãos, não deveríamos repensar o papel que a gente quer para o Estado? Olha, eu quero o Estado nessa área, mas com grande qualidade, né? Mostrando alguns dos pontos que o Brasil tem que são fantásticos. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, algo que o Brasil tem que é maravilhoso é o Sistema Único de Saúde. São vários os países em que as pessoas morrem nas ruas porque a pessoa tem medo de ir num hospital por causa do custo e ela não vai conseguir pagar. Né, são vários os casos, a gente tem notícias, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em que a pessoa não consegue um tratamento de saúde porque uma ambulância custa $2.000, né, para você ir para o hospital. Então isso no Brasil é fantástico, né? Obviamente que é da natureza humana que nós sempre vamos ter um foco naquilo que é negativo, nós vamos reclamar, isso é natural, mas nós temos que reconhecer. No entanto, será que nós queremos que o Estado tenha outras incumbências que não são as incumbências que tiram o foco dessas posições? O que eu estou falando muito provavelmente nós vamos ter que revisar qual é o papel que nós queremos que o Estado tenha. Porque o Brasil é um país muito rico, sim, mas ele não tem o mesmo tipo de riqueza que outros países têm, né? O Brasil não é uma Noruega, que 80% do território são poços de petróleo e a população é de 4 milhões de habitantes. Nós somos um país de 220 milhões de pessoas que simplesmente tem algumas riquezas naturais, mas a nossa grande riqueza é trabalho e mercado consumidor. Né? Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu que agradeço, Gilson, e um bom dia a todos os ouvintes. Nosso papo se estendeu porque é um tema muito importante. A gente tem que saber qual é o papel do Estado na nossa vida, a nossa função enquanto cidadão também de fiscalizar o Estado. Temos direitos a serviços, como que isso pode se proceder? Temos realidades diferentes no Brasil. São questões que devem ser ponderadas. E essa foi a nossa intenção na conversa com o Dr. Bruno Grego, que é doutor em Direito do Estado, também professor dessa disciplina na PUC, professor universitário. 10h24.